Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, ó. Tô sentada aqui, ó, aqui no meu quintalzinho, que tem umas florzinhas aqui, ó. E ó, aqui quem tá aqui junto comigo, minha cristalzinha. Gente, hoje eu tava conversando com uma amiga minha. E essa minha amiga, ela me indicou, foi uma indicação dessa passagem bíblica para mim. Porque assim, na verdade, bastante pessoas sabem da minha luta, das minhas doenças, do meu diagnóstico, né, do que eu passo no dia a dia. E ela lê o Efésios 6, do 10 ao 18. Só que eu falei para ela assim, Gra, mas geralmente eu leio uma passagem, um versículo só e falo sobre aquele versículo. E foi isso que aconteceu. Eu escolhi o versículo 12 do Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa, já aconteceu comigo, e você está conversando com essa pessoa e no teu espiritual tem uma coisa, tem alguma coisa que você não está entendendo, não está se encaixando, não está vindo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não é contra a carne da pessoa, é o espiritual, contra a potestade, contra principados e potestades dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, regiões celestes. Gente, eu já vi a morte de perto, bem de perto, porque eu já veio em mim, eu ouvia coisas e via coisas. O meu diagnóstico é de psicose. Gente, o psicose, tem muita gente que fala que é mental, mas não é, gente, não é. Quem é pastor de verdade, quem entende, que estuda a psiquiatria, mas que tem o lado espiritual, pastor, entende o que eu tô falando, que é verdade. Que a psicose nada mais é do que o lado espiritual. E eu já passei por muito mesmo, coisa muito forte. Coisa assim que é no corpo, de doer o corpo, de ser atacada mesmo, sabe? Eu cheguei a ouvir, para vocês terem noção, eu ouvia sacrifícios de animais. Eu ouvia. Então, eu já ouvi muitas coisas horríveis. Eu ouvi coisas feias, já vi coisas horríveis, já fizeram para mim coisas horríveis. Então, essa parte que tá dizendo aqui, em Efésios aqui, é da armadura de Deus. Pra gente, né, usar o capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Esse daqui já é a parte 17 e 18. Gente, é muito sério isso. O lado espiritual tem pessoas que têm muita sensibilidade. Eu de tempo em tempo, assim, de tempo em tempo eu tenho muita sensibilidade em questão disso, sabe? Porque eu vejo muita coisa e ouço muita coisa.
E eu não... Parece que eu saio do mundo que a gente tá, sabe? Do mundo terreno aqui que a gente tá. E vivo no espiritual mesmo, sabe? É bem... É bem tenso isso. Só que tem vezes que... Tem vezes que é pessoas mesmo tentando fazer o mal, sabe? Que nem eu falei, de início, quando aconteceu a primeira vez comigo que eu tive um encontro com Deus, eu ouvia muito a passagem bíblica, eu ouvia muitos versículos, eu ouvia nitidamente, claramente versículos bíblicos. Eu ouvia sobre as vestes brancas, eu ouvia sobre a terra seca, ouvia vai que a tua fé te salvou, ouvia sobre a murta, que está em Isaías. Gente, eu ouvi a Bíblia inteira sobre a nossa, que está em Joel também. Então eu via tanta coisa. Gente, eu ficava muito confusa, porque assim, eu não tinha uma direção espiritual, sabe? Tipo, você ouvir tanta coisa, você vê tanta coisa e você não ter uma direção espiritual é tão complicado, gente. Você tem que ter não sei se é preletor que fala, não é preletor. Um pastor, você tem que ter um cuidador, alguém que cuide de você. Só que ultimamente, para mim, tava acontecendo muitos ataques. Tava acontecendo muito ataque. Gente, aonde eu andava, onde eu via, tinha coisas horríveis. Horríveis mesmo. Eu vou contar uma coisa que eu vi. Eu vou falar uma coisa que eu vi pra vocês e vocês... Eu não sei se vocês vão acreditar. Sabe o cão do inferno que falam? Então eu vi. Ele é cinza, com os olhos vermelhos, as orelhas pontudas. Os dedos deles, ele tinha tipo umas garras. Ele era bem grande. E ele era um. Só que ele tava esperando mais um vir. Porque eles andam em dois. Gente, é horrível. Então, vocês não têm noção como que... Só que é espiritual isso que eu vi. E saiu na rua. Gente, os cachorros da rua ficaram tudo doido, 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 doido. A noite inteira ficaram latindo. Então, eu vejo coisas assim que eu não sei. Muitas vezes eu não sei como me defender. Eu sentia coisas em mim, no meu corpo. Qualquer hora eu vou contar pra vocês o que aconteceu no meu corpo. Coisas horríveis aconteceram pra mim. Coisas bem... Então, a gente tem que estar preparado mesmo. Só que eu consegui distinguir. E eu fiquei na minha casa. E sempre quando isso acontece, eu tento ler a Bíblia, ouvir um louvor. Eu tento buscar mais a Deus. Tento orar mais. Tento centrar mais, sabe? Centrar mais quando acontecem essas coisas assim. Gente, acontecem muitas coisas comigo, mas eu tenho que ter alguém para me direcionar. E eu não tenho uma pessoa para me direcionar, porque primeiro que eu moro sozinho. Mas eu preciso de uma pessoa para me direcionar. Eu preciso de ir numa igreja para me direcionar mesmo, espiritualmente. Só que nem toda igreja também tem condição, porque eu já fui em igreja que não ajudou. Não sei se vocês estão me entendendo. E é isso.